Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. O ano de 2025 trouxe desafios e conquistas para o setor agropecuário. O campo registrou uma colheita recorde, mas a volatilidade dos preços das commodities agrícolas pressionou os lucros. A pecuária leiteira encerra 2025 exatamente como começou, mergulhada em crise. No campo legislativo, novos regramentos, como o do licenciamento ambiental, ou seja, no caso, a liberação e a aceleração do processo de liberação das licenças ambientais, prometem destravar os investimentos em infraestrutura. E os problemas climáticos exigem novas respostas. O cenário geopolítico também demanda atenção. O acordo União Europeia-Mercosul foi concluído após 25 anos. E a COP30 deixa reflexões. Neste especial Retrospectiva Agro Mais 2025, vamos relembrar os fatos mais relevantes para o campo e entender os desafios do agro em 2026. Para isso, nós reunimos quem entende do riscado, quem entende mesmo do assunto, os nossos colunistas, analistas e especialistas. E eu começo com a jornalista, nossa colunista, minha amiga, professora Ana Amélia Lemos. Ana Amélia, o que a gente pode destacar em termos de ano legislativo, de política? Creio que a pauta principal do ano, clima, crédito e endividamento e comércio tarifaço do Trump. Olha aí, olha só, quem está conosco também é o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Daniel Vargas. Professor, talvez nunca tenhamos tido tanta oportunidade de aproveitar exatamente a oportunidade que a mudança climática nos oferece, que é um desafio, mas é também uma janela para a gente poder aproveitar, né? Eu acho que é essa mudança de orientação que talvez seja a grande marca do debate climático, no Brasil e fora. Deixou de ser vista como uma agenda de especialistas orientada para a punição e passou a ser vista como um elemento da economia que pode aproveitar-se dela para criar um ambiente mais competitivo e criando novas oportunidades de valor. A partir daí, várias políticas, vários debates têm acontecido no mundo. A COP30 no Brasil é um dos exemplos onde essa discussão ganhou muita força no Brasil. Maravilha, olha só, quem completa o nosso time aqui é o diretor técnico da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, Bruno Luque. Obrigado, Bruno, pela sua participação. O que a gente pode destacar como o principal fato aí na política agrícola do país neste ano? Meu voto é com a relatora. Eu repito exatamente o que a senadora Ana Amélia trouxe. Tivemos um clima favorável, um cenário geopolítico totalmente instável. Agora, a questão do endividamento e do crédito, acho que esse é o principal ponto. Chegamos a 11,4% de endividamento, acho que é o maior valor da série histórica, e esse seria o ponto negativo, né, do ano. Acho que esse talvez seja o ponto que mais preocupe e de todas as variáveis que a economia, os aspectos sociais acabam influenciando, talvez a gente consiga sintetizar isso no resultado financeiro, quando a gente olha, por exemplo, como é que foi o comportamento do mercado. Por isso eu vou convidar vocês para a gente acompanhar o Donovan Maia, que é o nosso analista também de mercado. Ele também fez um resumo do ano de 2025, vamos assistir. Fala aí, Donovan. Vamos nos despedindo do ano de 2025 e o aprendizado foi grande para o setor agropecuário e para o agronegócio como um todo. 2025 teve tantas informações, tanto nacionais quanto internacionais, impactando no nosso negócio, impactando em preço de custo de insumos e também em preço de venda de commodities. Mas os preços internacionais impactaram até no mercado nacional. Nós tivemos aí a geopolítica, os Estados Unidos, a China, guerras comerciais, taxas, tarifas e impostos sendo colocados à mesa. Alguns que aconteceram, outros que não aconteceram, mas o impacto foi dado. A gente viu que a velocidade da informação dita o preço antes mesmo que o fato aconteça. Mas isso tudo é um recado para o que vem aí da agricultura, da pecuária moderna. 2026 nós temos uma reforma tributária, 2026 nós temos que olhar o agro muito mais como uma empresa do que simplesmente como produtor rural. Olhar custos, fluxo de caixa, uma DRE, não será somente para quem é empresário. Agora, a partir de agora, são empresários rurais. Então, ter uma estratégia assertiva, tanto na compra quanto na condução das lavouras, estratégia de crédito, que foi algo que pegou muito. Nós estamos numa taxa Selic de 15% ao ano. Então, o produtor rural vai ter que olhar, ter uma visão 360, uma visão global de tudo que está acontecendo, para aí sim empreender no negócio de agricultura e ter rentabilidade. Um grande abraço, que Deus abençoe a nossa safra e tenho certeza que a agricultura do nosso país, a pecuária do nosso país, do nosso Brasil, vai cada dia crescer mais.
mas nós temos que ter também, cada dia, produtores mais fortes, mais rentáveis e mais sustentáveis, para a gente poder garantir que o alimento chegue em todo o mundo com a qualidade que o Brasil consegue produzir. Um grande abraço, um Feliz Natal a todos. É claro que as incertezas elas fazem parte do cotidiano da vida do produtor rural, muitas vezes está suscetível às variações climáticas, a questões muitas vezes macroeconômicas que não dizem respeito apenas à questão interna, mas essas variáveis muitas vezes elas são influenciáveis por movimentos políticos, por ambientes e cenários políticos mais favoráveis ou menos favoráveis, Ana Amélia. A gente tem visto uma situação bastante complicada nesse Muito bem lembrado. O aspecto político ele entra como uma posição, eu diria, de um certo antagonismo meio artificial do governo que não enxerga o agro como um protagonista fundamental para a economia brasileira. Há sempre uma forma, eu diria, distorcida de ver, uma vez que o governo prefere dar um apoio maior, mais claro, a movimentos sociais, do que propriamente ao agro que toca a economia brasileira. O maior superávit comercial que nós temos advém do agronegócio. Mas o setor está vivendo, na minha modesta opinião, uma crise muito grave, porque o efeito e o impacto climático no Brasil hoje, ele começou a se agravar nessa última safra, com a enchente no Rio Grande do Sul, com secas no Nordeste, agora no Paraná, no Rio Grande do Sul, granizo fora de época, ciclone no Paraná, destruiu uma cidade, e isso veio para ficar. A COP30 não mostrou clareza no que se pode fazer para isso. Então, eu penso que essa questão agravada no Brasil, com a não existência de um sistema de renda, de seguro de renda, seguro agrícola, não é um seguro para pagar o banco. Nós temos um Proagro. O Proagro é um seguro apenas do crédito, mas não é um seguro de renda para o agricultor. O caso do endividamento agrícola aumentou no Rio Grande do Sul e aumentou no Nordeste, na região da cana-de-açúcar, porque lá também os dois aspectos dos efeitos climáticos. Então, é uma situação absolutamente inadministrável pelo sistema hoje que nós temos, sem esse seguro de renda para o agricultor, que tem que ser criado. Lembro do Paulinelli, que falava muito sobre isso, e nós não conseguimos implementar um sistema de crédito. Na fumicultura, que o Rio Grande do Sul é forte, foi criado um sistema mútuo de seguro, que num dia que houve um granizo forte lá, enquanto a Cátia Abreu, que era ministra da Agricultura, dispunha de 48 milhões no total do orçamento brasileiro para seguro rural, os produtores de fumo lá da FUBRA desembolsaram naquela semana 120 milhões de reais. Eles tinham em caixa, porque criaram um sistema juntando a indústria, juntando o produtor, juntando os insumos, os produtores de insumos e toda a área da cadeia produtiva. Então, é assim que deve ser feito um seguro para ter sustentabilidade. Então, esses desafios. E no comércio global, muita incerteza no horizonte, mas os nossos especialistas aqui são muito mais autoridade do que eu para falar. Acho que o cenário internacional ainda está bastante nebuloso. Agora, o que a Ana Amélia falou, Bruno, quer dizer, ela falou em questão de juros elevadíssimos, quer dizer, um orçamento que é bastante restrito no que diz respeito a vários aspectos. Se a gente pegar, por exemplo, o seguro rural, 960 milhões, me parece que foi aprovado no orçamento, é absolutamente insuficiente. Né? Acho que tem um ponto muito interessante que a senadora trouxe, justamente dessa questão do governo não dar a atenção que o setor merece. E aí nós temos um PIB do Brasil que vai fechar em 2,15%. A estimativa era 1,8% há um ano atrás. Por que fechou um pouco a mais? Foi a economia do país foi melhor? Foi porque o agronegócio vai crescer 9,3% esse ano. Então, esse crescimento é um crescimento chinês em função de uma super safra, em função da produção de carnes, foi muito boa, então, das exportações. Então, o setor ajudou a economia. Por outro lado, outro fato que corrobora isso, nós tínhamos um problema com a inflação muito grande no início do ano. A inflação era algo que estava destabilizando, inclusive, o próprio governo. E nós tivemos uma redução na inflação de alimentos, que ano passado ficou em 8,3%, esse ano vai fechar em 2,05%. Ou seja, foram 6,19 pontos percentuais que nós vamos diminuir na inflação, né, dentro dos alimentos no domicílio, e com isso nós vamos fechar dentro da meta, que vai ficar em 4,4%, sendo que a meta é 4,5%, o teto da meta. Então, o agro ajudou a segurar a inflação e ajudou no crescimento econômico. Em contrapartida, em função da questão fiscal do governo, que toda hora tira um item do orçamento para ficar fora, né, da meta do orçamento, cria uma insegurança muito grande no mercado, uma desconfiança das contas públicas que contribui para aumentar a taxa Selic, que hoje é um dos principais pontos que tem estrangulado o crédito no Brasil. Como a senadora colocou, viemos de problemas climáticos recorrentes, viemos de queda no preço das commodities, o seguro foi desmontado.
Nós chegamos a 30% da área segurada em 2021. Hoje nós vamos fechar com 5%. Desse orçamento que você colocou, de 1 bi que a gente tinha para esse ano, nós tivemos contingenciamento com menos da metade, que não foi utilizado. E aí que vem o contrassenso. A MP que saiu 13 e 14, colocando que nós vamos gastar 12 bi para renegociar a dívida. O setor só precisava de 4 para o seguro rural, que é a demanda que a gente vem fazendo recorrentemente. Então não era mais vantajoso investir no seguro rural do que estar agora tendo que discutir 12 bi não vai dar para nada nesse momento, onde a expectativa é muito maior que esse valor. Então é um programa que tem que ser um programa de Estado, não de governo. E ele não vai tendo a importância merecida, principalmente ao longo desses últimos anos. Em vez de se gastar 4, agora se precisa gastar muito mais do que 12. Tem 12, mas a estimativa é quase 60. Quer dizer, de curto prazo, imediatamente seria algo em torno de 30 bilhões, esse é o cálculo. Só para o Rio Grande do Sul. Só no Rio Grande do Sul. E aí entra uma questão, professor Daniel, que é a questão que o Bruno fala, que é exatamente a conversão que você precisa fazer para aproveitar as oportunidades que surgem a partir de uma perspectiva nova, ou seja, os mercados estão exigindo que se tenha uma prática mais sustentável. A gente está falando aqui que está faltando dinheiro para fazer a cobertura do que nós já temos. Como financiar e de onde viria, por exemplo, recursos para que você possa fazer uma conversão, uma produção mais sustentada, ou até mesmo fazer a conversão das áreas de pastagens degradadas que se pode dobrar a produção brasileira sem se abrir 1 hectare sequer de floresta. Como superar essa situação, um orçamento tão restrito? Eu acho que eu fico mesmo nessa questão. Sem dúvida, eu creio que um dos grandes pontos promissores da agenda ambiental no Brasil, que diferencia a realidade do nosso debate para a realidade em outros países, é que é muito claro entre nós como ela pode e deve ser tratada como uma imensa oportunidade. Seja porque nós temos um manancial de estoques verdes conservados, que deveriam ser percebidos como um grande ativo e um grande mérito, não apenas de cada produtor, mas da produção brasileira. Também porque nós temos um histórico de agregação de valor amparado em inovações técnicas e tecnológicas que são ambientalmente também benéficas, o que mostra que a nossa rota de crescimento está associada a reduzir impacto ambiental, mas também porque hoje, num ambiente global, e nós vamos falar mais disso depois, mas de ampla tensão, em que a segurança alimentar e energética são absolutamente estratégicos no mundo, em que a FAO sugere que a gente precisa expandir a produção de alimentos da ordem de 40% ou 50% no Brasil para atender apenas a expectativa de crescimento no mundo. Nós somos o país que temos um manancial de áreas abertas que podem ser incorporadas, aumentando produção, produtividade, gerando serviços ambientais, atendendo a demanda global, provocando um dínamo de crescimento no interior do Brasil, sem que isso gere impactos ambientais. Agora, aí eu ligo com a dinâmica ou com o desafio do financiamento. Ele tem vários aspectos dessa discussão, alguns são globais, outros são nacionais e estão ligados à taxa de juros, que já é um gargalo imenso para o Brasil. Mas eu acho que cruzando esses diferentes temas, tem um aspecto que talvez não seja ainda propriamente compreendido nesse debate, em particular do financiamento das áreas degradadas. Se é óbvio que vai ter mais demanda por alimentos, se é óbvio que essas terras são produtivas, se a gente domina a técnica, a tecnologia, o custo, por que isso já não virou um verdadeiro celeiro de novas inovações e produções para atender essa demanda internacional? Em parte, porque o mercado, quando financia algo, ele não está fazendo a doação, ele está esperando o retorno do capital. E boa parte da apresentação desses projetos que captam investimento para áreas degradadas ainda são vistas com uma certa desconfiança. Muitas vezes vistos como projetos que querem associar um aspecto produtivo com aspectos sociais, com aspectos compensatórios, e aí o que parecia ser tão vantajoso muitas vezes não é percebido assim pelo mercado. Então, resumo, eu acho que a preliminar dessa discussão é converter essa exploração das áreas degradadas em uma oportunidade comercial de mercado para atrair recurso com a promessa de retorno garantido do capital. Ou seja, o investidor tem que olhar para aquilo com a oportunidade como nós vemos, e não olhar para essas áreas como um aspecto, digamos assim, de remediação das desigualdades do Brasil apenas, embora isso seja relevante naturalmente entre nós. Mas vocês acreditam que 2025 pode se dar um avanço na questão dos marcos legais que tragam segurança para os investidores? Em 2025 é possível dessa? Vou tratar, Leandro, de um tema que está agora na pauta.
o 6 por 1, a carga horária dos trabalhadores do setor. Vamos falar em setores do agro, que são altamente empregadores de uso de intensiva mão de obra. Frigoríficos, que são a área de grande presença no mercado externo, da proteína animal que é exportada. Que diga a BPA, se perguntar para a BPA o que isso vai representar em termos de custo para a indústria da carne, você vai ver que vai ser um peso que tem que ser contabilizado. Isso aí vai projetar, interesse ou não, o quanto vai custar o produto final para exportação, para o mercado interno também. O mundo está evoluindo para isso, mas é em setores que a mão de obra está. E você está com escassez de mão de obra em vários setores. A falta de especialização, a falta de gente para trabalhar. Então, o agro está padecendo aí, vai entrar com esse problema. Eu diria que esse, hoje, é emergencialmente o problema mais presente na cabeça dos donos dos frigoríficos brasileiros. Eu trago outro ponto, né, que também remete à insegurança jurídica, principalmente na questão do crédito, é a questão das recuperações judiciais. A gente viu que o número cresceu muito nos últimos anos, e aí tem esse contexto que a gente colocou aqui, a necessidade do produtor renegociar. Alguns precisam, mas alguns estão sendo vítimas de uma grande indústria de RJ, né, fomentados por advogados. Você pode falar, a lei precisa mudar? A princípio, ela precisa ser aplicada na íntegra, que hoje é o que não está acontecendo. São vários critérios que são exigidos para, antes de se aceitar uma recuperação judicial ou para dar entrada, que às vezes os juízes não estão respeitando. Então a gente tem colocado isso, tem discutido bastante, né, com o setor privado e principalmente com o CNJ, de alguns pontos que precisam ser ou adequados ou regulamentados. Por exemplo, a questão do administrador judicial. Ele é escolhido pelo próprio juiz, ele tem 5% da dívida. Então, para ele, não tem pressa que isso se resolva rápido e, às vezes, o critério de escolha não é um critério tão transparente. Não é uma pessoa que é realmente capacitada para resolver aquele problema. E uma série de outros problemas que precisam ser, vamos dizer assim, regulamentados ou ajustados. E isso prejudica, porque se você tem um número que aumenta de RJ, assim como o endividamento como um todo, você vai aumentando o spread para aqueles produtores que não têm problema de financiamento nenhum. Mas em função de um sistema mais restritivo e que precisa ter um provisionamento, né, de prejuízos maiores, quem paga a conta são todos os produtores, independente se tem dívida ou não. Agora, por outro lado, algumas legislações avançaram, né? A gente viu, por exemplo, a PEC do Marco Temporal aprovou no Senado Federal, deve ser aprovado no ano que vem na Câmara dos Deputados. A questão do licenciamento ambiental também, eu acredito que possa ter sido considerado um avanço dentro do processo. Vocês entendem que, dessa maneira, de fato, 2025 pode ter marcado, talvez, o início do destravamento daqueles grandes investimentos, sobretudo no que diz respeito ao escoamento da produção pelo Arco Norte? Eu acho que houve avanços importantes. Eu não sei se eu olharia com tanto otimismo, digamos assim, como um problema resolvido, mas eu acho que há um reconhecimento crescente de que, sem segurança jurídica, em outras palavras, proteção da propriedade, proteção do contrato, proteção da responsabilidade civil, para que haja clareza e respeito ao empreendimento autônomo de cada proprietário. Sem isso, tudo mais passa a ser visto com uma certa desconfiança ou dificuldade. Então, eu acho que é um reconhecimento claro de que a segurança jurídica é fundamental para destravar o financiamento, para abrir espaços de comércio, para convidar o Brasil empreendedor a se aventurar. Já é difícil abraçar o risco como uma oportunidade de gerar um negócio novo. Se você adiciona a esse risco uma série de custos jurídicos associados a leis que são incertas, evidentemente você torna algo que é imensamente complexo praticamente impossível. Agora, qual o aspecto positivo? E a senadora certamente vai me complementar. Em algumas áreas centrais, como o licenciamento, eu acho sim que nós demos um passo muito importante. Porque essa é uma matéria que está arrastando no Brasil, no nosso debate mais convencional do Congresso há pelo menos 2 décadas. Mas a verdade é que o marco do licenciamento no Brasil vem da década de 80, antes da Constituição de 88. Grande parte das normas que estruturam esse sistema são feitas por resoluções de órgãos híbridos, como os conselhos, que estabelecem uma situação que, verdade seja dita, é de ampla incerteza e insegurança no Brasil. Nós não temos, na verdade, até hoje, uma clareza sobre quem é competente para regular um tema e aplicar uma multa. Eu dou um exemplo, até fora do agro. No Rio de Janeiro, há alguns anos, a Petrobras teve um vazamento, poluiu a Baía de Guanabara, ela foi multada 6 vezes pelo mesmo ato. Pelo IBAMA, pelo órgão estadual do Estado e por 4 municípios do entorno. Quem é que tem autoridade para dizer qual é o licenciamento correto? Nós não temos clareza sobre o processo. Eu fiz um estudo, senadora, quando eu estava ainda no governo, muitos anos atrás.
Para examinar quais eram as etapas do licenciamento, chegamos a 3 conclusões. Uma dizia que tem 7, a depender de como você interpreta a norma. A outra 15, a outra 28. Ninguém sabe quando começa e quando termina. E quais são as regras substantivas do licenciamento? Quais são os direitos do empreendedor? Também ninguém sabe. Qual é o resultado disso? Não é que a lei do licenciamento ambiental no Brasil, digamos assim, é restritiva demais ou ela é restritiva de menos? Que ela é ambientalista demais ou desenvolvimentista demais? É que não tem lei. E na ausência de lei, você cria um ambiente altamente custoso, em que qualquer empreendimento econômico e qualquer projeto ambiental dificilmente conseguirá avançar. Ana Amélia. Não é exatamente nessa área que a gente está esbarrando, porque há uma mistura, não há clareza dos protagonistas que tem, olha, 6 ou 7 órgãos que impactam na mesma área, no mesmo setor que é meio ambiente ou a sustentabilidade. O caso da Petrobras é bastante ilustrativo para ver o dilema que o agricultor fica vivendo lá na sua, que é o município entrando, é o Estado entrando e a federação entrando, quer dizer, a União entrando. Então, as NTs famosas, as NTs para o setor industrial do agro, a mesma coisa. Eu entender que uma máquina que está moderna na Europa, ela não se aplica ao Brasil porque vai correr isso. Quer dizer, é uma parafernália difícil de você entender a lógica do que está se fazendo. Então, de fato, você está criando uma insegurança jurídica por conta da interpretação. Eu dou o caso do marco temporal. O marco temporal de 88, foi escrito lá na Constituição, 88. 37 anos depois, você vem discutir essa questão dessa forma, gerando uma insegurança total para todos os lados. Então, não dá para entender que você demore esse tempo para entender completamente diferente daquilo que o Constituinte lá escreveu em 88, sobre a questão da demarcação das áreas indígenas. Então, isso acho que é o exemplo mais claro de quanto nós estamos vivendo sob o regime. E é isso que assusta investidores internacionais que pensam em investir no Brasil. Eles, não, o Brasil é complicado porque muda muito a lei, insegurança. Hoje nós temos no agro, a despeito de todos esses dilemas, o agricultor, eu acho, brasileiro é um corajoso, um forte, porque você tem uma logística deficiente e cara, muito caro. Você tem governos que não funcionam direito, órgãos que não funcionam. O CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que é fundamental para ele tomar um crédito. Quem é que concede o CAR? É a Associação do Produtor? Não, é o Estado brasileiro. E ele entrega na hora que ele pede? Não. Demora, sei lá, um ano, 6 meses, 2 anos, quer dizer... Não dá, isso não é lógico. Então, eu acho que nós temos que dar uma virada de mesa nesse negócio, eu não sei como, não é fazendo guerra, não, é virada de mesa para eficiência, né? Ser um Estado mais eficiente. A ineficiência custa caro. Então, nós não temos silo, caminhão que está abrigando a soja que vai para o porto, não tem Ferrogrão, está emparada lá no Supremo, e assim por diante, Leandro. Então, não é para amadores do Brasil, não é para amadores. Leandro, eu só queria trazer uns pontos positivos, eu acho que teve em relação ao Senado, além do licenciamento. A gente conseguiu aprovar no início a questão da responsabilidade ambiental. Então, foi uma lei que a gente mirou na União Europeia, mas quando ela foi sancionada, a gente estava iniciando a questão do tarifaço e que, de certa forma, né, deu uma segurança não só para a questão americana, que inclusive o setor propôs que não usasse nesse momento, tentasse o diálogo, mas que fique uma carta na mão contra a Europa, que é o principal, vamos dizer assim, que usa mais ferramentas de comércio que a gente entende não ser tão leais. Eu acho que, além disso, teve o licenciamento, como foi colocado aqui, mas a gente teve agora, no final do ano também, foi aprovado no Senado o projeto de modernização do seguro rural, da senadora Tereza Cristina, vai para a Câmara agora e isso cria um fundo de catástrofe, melhora para o produtor que contrata o seguro, tem uma série de vantagens na hora do crédito. Foi aprovado também essa semana a questão do projeto de lei do safrista, que é justamente um gargalo que nós temos de mão de obra em função dos benefícios sociais, você não consegue registrar as pessoas e, de certa forma, o projeto vai voltar para a Câmara para algum ajuste, mas que já é um alento que a gente pode avançar nesse tema. E tivemos também tentativas de tributação na pouca coisa que existe que está dando certo, que é as LCAs, para trazer mais recursos para o crédito, aumentar o fundo do setor. Então, existia um risco claro, né, de você ter o setor tributado, não só da LCA, dos CRAS e demais, e que o Congresso conseguiu articular para que isso não acontecesse.
Então, se foram, acho que avanços que nós tivemos, talvez a agenda é muito maior, mas eu ressaltaria também com pontos positivos que nós tivemos ao longo do ano. Tem tantas situações aí complicadas, por exemplo, eu falei a volatilidade dos preços das commodities internacionais pressionou o lucro do produtor, se ele tivesse mais facilidade, mais crédito, mais barato, poderia fazer novos investimentos, o endividamento está realmente absurdo, tem uma medida provisória tramitando no Congresso, não avança, quer dizer, a medida passou, mas o projeto que trata a securitização não avança, é preciso fazer uma negociação, é insuficiente o recurso. A gente viu várias dificuldades, mas o Bruno acho que aqui apontou também que foi possível dar um avanço, quer dizer, poder se enxergar um pouquinho o futuro. Sobre essa perspectiva dali para frente para o ano de 2026, a gente vai abordar um pouquinho no segundo bloco, tá, Bruno? E agora eu vou pedir a gentileza de vocês, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta já, tá bom? Para você que está conosco, não saia daí, a gente volta já, é rapidinho. Estamos de volta com a retrospectiva AgroMais 2025. Estou aqui recebendo no estúdio a jornalista, colunista Ana Amélia Lemos, que está aqui comigo, o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Daniel Vargas, e também o diretor técnico da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, Bruno Luque, que me dá um prazer aqui desta conversa, esse papo agradável. Eu acho que eu vou passar aqui e fazer uma retrospectiva em relação àquele que talvez seja um fato marcante, que é exatamente o anúncio do tarifaço do Donald Trump. Talvez isso tenha mudado, inclusive, a própria perspectiva que se tinha em relação ao crescimento econômico global e como se darão as relações internacionais. Eu vou pedir para rodar aqui para a gente assistir e depois vamos fazer uma análise sobre isso. Pode ser? Tivemos prejuízo de déficit de 19 trilhões de dólares. Foi realmente o pior acordo que já existiu. Os Estados Unidos não podem mais produzir os próprios antibióticos para tratar das pessoas doentes aqui. A gente importa basicamente todas as TVs, computadores, eletrodomésticos de diferentes países. E por essas razões, os Estados Unidos vão implementar tarifas recíprocas em outras nações. E faz tempo que nós vínhamos pensando nisso. A gente pensou muito nisso por décadas. E agora vocês têm visto o que aconteceu. Bem, se a gente repercutir este anúncio que foi feito pelo Donald Trump, que foi um fato bastante relevante, impactou demais a economia brasileira, a gente vai ouvir e ver aí a análise do professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília e colunista aqui do AgroMais, professor Gustavo Menon. O ano de 2025 foi marcado por uma série de tensões e crises que envolveram as disputas nas relações internacionais. Podemos caracterizar a continuidade da guerra na Eurásia, os conflitos que se dilataram por toda a região do Oriente Médio e essa atmosfera de crise e guerra comercial entre Estados Unidos e China em busca de maiores áreas de influência. Quando chamamos atenção para a atuação da política externa brasileira ao longo do ano, observe que o Brasil tentou vocalizar seus diálogos universalistas, mas apostando também em sua prioridade de adoção de políticas de cooperação Sul-Sul. Cabe destacar a realização dos BRICS durante o mês de julho em 2025, onde o Brasil tentou fazer uma movimentação não só de coordenar iniciativas de cooperação entre essas economias emergentes, mas também sinalizar para a abertura de mercados, especialmente nessa região da Ásia e do Pacífico. Ao mesmo tempo, podemos caracterizar como a atuação da política externa brasileira a celebração desse grande evento realizado no coração da Amazônia no mês de novembro, a realização da COP30, que pensou nos caminhos do desenvolvimento sustentável e nos debates sobre os impactos das mudanças climáticas. Neste sentido, houve, por parte da presidência brasileira, todo um trabalho no sentido de destacar medidas de adaptação, mitigação e resiliência climática para uma aposta
na harmonização entre desenvolvimento econômico e prudência ambiental, desenvolvimento econômico e justiça social. Nesse sentido, foram lançadas plataformas de financiamento para a promoção de justiça climática, como o fundo TFFF, e, além disso, em um cenário marcado por guerras tarifárias, a adoção do tarifaço, que afetou substancialmente cadeias produtivas brasileiras, veja que esse cenário de deslocamento das correntes de comércio para essa região da Ásia e do Pacífico acabou, então, acentuando a necessidade de se buscar alternativas e, obviamente, apostar em políticas de cooperação entre essas economias emergentes. Simultaneamente, não abandonamos a nossa tradição universalista com os diálogos, com as políticas de cooperação Norte-Sul, e aqui no final de 2025, passagem para 2026, podemos também caracterizar como um último elemento de balanço das atividades da política externa brasileira no plano internacional, a presidência brasileira pro tempore no Mercosul, que visa finalmente ratificar o acordo entre União Europeia e Mercosul para a abertura de uma série de mercados, uma série de produtos e bens brasileiros diante do bloco europeu. Ficamos no aguardo no sentido de contemplar como que essas ações e essas movimentações no plano internacional envolvem um debate bastante complexo para a projeção de uma ordem multipolarizada. Então, deixa eu começar aqui pela nossa ponta esquerda com o professor Daniel. É claro que os conflitos armados têm os seus reflexos econômicos também, mas eles são muito mais dramáticos do ponto de vista humano do que qualquer outra situação. Eu destaquei a questão do tarifaço do Donald Trump pelos seus efeitos econômicos diretamente aqui no país. Claro que a gente sabe, por exemplo, que o conflito impacta no preço do petróleo, essa coisa toda, professor. Mas quando a gente olha os movimentos do governo brasileiro, ele aposta muito mais no multilateralismo, enquanto que me parece que o movimento do Trump foi mais pelo G0, propriamente dito, ou seja, buscando os interesses pessoais nacionais. Neste desarranjo que talvez o Donald Trump tenha provocado, em que situação ficou o país? Que situação ficou o Brasil? Qual a nossa posição neste momento? Essa é uma bela pergunta, Leandro, e ela não é simples de se responder. Mas eu acho que o ponto de partida é entender o que está acontecendo no mundo. Então, eu sou de uma geração, e talvez boa parte dos brasileiros atuais pensem assim também, que amadureceu em um ambiente econômico global marcado por um conjunto básico de consensos. Havia regras, estruturas compartilhadas, expectativas mais ou menos respeitosas de parte a parte que permitiam, em cima dessa estrutura, cada um produzir, competir e avançar segundo seus interesses. Mas o que nós hoje estamos vendo é que essas placas tectônicas que estavam alinhadas e que davam espaço para um ambiente de comércio internacional, para um equilíbrio entre países com valores diversos, estão agora se movimentando. E essa renegociação de espaços muda profundamente a maneira como a gente tende a entender a economia, a política e a própria discussão climática. Então, na economia, me deixa aqui sugerir uma notícia que foi apresentada há poucos dias, mas que eu creio que ela é importante para a gente entender esse ambiente no mundo. O Trump veio com essa onda tarifária ali no início do ano. Foi, voltou, ninguém sabe ao certo para onde está indo, mas há poucos dias foi anunciado pelo Departamento de Defesa nos Estados Unidos a nova Estratégia Nacional de Segurança Nacional e de Geopolítica, ou de relação comercial com o mundo. E que, de certo modo, sistematiza qual é o projeto dos Estados Unidos para os próximos anos. E tem aqui 3 ou 4 ideias centrais. A primeira delas, muitos têm lido isso como um reconhecimento pela elite americana do fim do multilateralismo. Segundo, uma afirmação de que agora o projeto americano é de ser o principal centro de influência no Ocidente. Então, America First significa hegemonia americana no continente ocidental, digamos assim. Terceiro, a Europa não ocupará um espaço de destaque. Ao contrário, segundo eles, caminha para o fim de uma civilização, com uma economia em declínio e com valores culturais confusos. E quarto,
a América Latina será um espaço de influência da região em que os Estados Unidos terão uma ascensão cada vez maior, autorizando inclusive o uso de força, se necessário for, para ter um alinhamento. Isso, segundo o governo Trump, estaria associado a um projeto de crescimento econômico para afirmar a soberania dos Estados Unidos no futuro. Eu vou ser rápido. O próprio documento sugere que a expectativa dos Estados Unidos é de que nos próximos 10 anos, o PIB dos Estados Unidos, que hoje é de 30 trilhões de dólares, comparado com o Brasil, que é de 2,3, chegaria a 40. Parece demais, mas se os Estados Unidos crescerem da ordem de 2,5% ao ano, que é o que hoje acontece, eles vão chegar lá. Se o Brasil crescer da ordem de 2,5% ao ano, nós teremos, por volta de 2035, um pouco mais, 2,9 trilhões de dólares. Ou seja, o distanciamento entre o poderio econômico e seus reflexos políticos e ideológicos que se daria aos Estados Unidos em relação ao mundo e ao próprio Brasil tende a aumentar. O inimigo central dos Estados Unidos é a China, e toda essa estratégia está associada a conter a China. A China vai continuar crescendo, mas a expectativa dos Estados Unidos é que haja um distanciamento entre o ritmo de crescimento americano e uma redução relativa do crescimento chinês. Como que isso vai oferecer um novo plano para a gente pensar o nosso posicionamento, as nossas ideias e as nossas associações políticas? Responder a essas perguntas me parece que vai ser decisivo para o Brasil. E aqui nós temos em casa desafios que são fundamentais para nós, porque o nosso agro é um setor profundamente globalizado. Nós temos na Ásia um grande campo aberto para expandir, mas os nossos valores são ocidentais. Nós temos no Brasil uma abertura de relação, de história, de parcerias, digamos assim, com o Ocidente, com a Europa, com os Estados Unidos, mas cada vez mais nós nos aproximamos da Ásia. Então, como tudo isso vai ser reequilibrado numa equação, me parece que vai ser fundamental para organizar as condições do nosso desenvolvimento no futuro, mas também para garantir, não é, condições de paz, de harmonia, para a gente conseguir navegar ou se relacionar com esses polos em transformação. Bruno, eu estava lendo uma perspectiva que daqui para 10 anos, sem dúvida, o grande mercado em crescimento vai ser o mercado asiático. Praticamente todos os economistas concordam com essa questão. Diante desse cenário pintado aqui pelo professor Daniel, aonde se coloca o agro? Qual a estratégia melhor a ser adotada pelo agro para enfrentar, por exemplo, essa mudança de eixo no que diz respeito ao centralismo da questão da importância econômica de cada uma dessas nações? Eu acho que a resposta é algo simples que a gente já vem colocando há muito tempo, mas não vem sendo praticado, que é você realmente estabelecer novos acordos comerciais, né, vamos dizer, desconcentrar o que nós temos hoje no mercado. A gente tem 33%, todas as exportações do agro vão para a China, 14,7% vão para a União Europeia e 6% alguma coisa para os Estados Unidos. Há muito tempo está nesses valores. Isso não tem mudado, às vezes a China chega a 35%, enfim. E aí você tem uma alteração no quarto, quinto ali, que uma hora entra a Indonésia, Vietnã, Japão, né? Você muda, mas com um percentual muito pequeno de 2% ou até menos que isso, por cento do que a gente exporta. E eu acho que realmente a questão tarifária ela foi muito importante no sentido das pessoas, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, pensar em melhorar as relações comerciais, diversificar essa questão de parceiro e, no nosso caso, inclusive, agregar mais valor que a gente exporta até para ter um reequilíbrio aí, uma diluição desse risco. Acho que tivemos alguns casos que foram emblemáticos, no caso da carne. Depois que o mercado americano, por si, acho que, se não me engano, era o segundo mercado no início do ano. Por quê? Porque era um mercado que pagava melhor. Então, a gente tinha um preço muito acima da China, um valor que a gente não tinha muito comparado ao resto do mundo. Quando começou as tarifas, a gente começou a inverter, mandando mais para o México, e aí não sabe se tem uma triangulação ou se o México realmente está consumindo a carne brasileira e exportando a dele. E começamos a ampliar, voltar a exportação para outros países, para a Ásia e aumentar para a China. E a China, no ano passado, começou a investigação em relação à exportação de carne no mundo, que já coloca o setor em risco. Se é o nosso maior parceiro, tem mais de 50% da carne que a gente exporta, vai para lá e existe alguma medida comercial que eles tomem, não só em relação ao Brasil, mas em relação a todos os países que exportam para ele, essa pecuária tem risco. E ano que vem é um ano que, teoricamente, a gente tem uma boa expectativa de preço ao produtor, porque vai faltar, você tem uma demanda muito maior que a oferta, né, de carne no mundo. Então, acho que não só para a carne, mas usei esse exemplo, mas o café também, que foi um setor que estava com preço muito elevado, diversificou, mas não na velocidade que precisaria. Então, nós conseguimos reacomodar parte dessa produção. Algumas cadeiras foram prejudicadas, como a manga, a uva, produtos mais perecíveis que não têm essa diversificação e acordos comerciais como nós temos nas grandes commodities, ficaram realmente prejudicadas.
produtores reduziram margem, agroindústria reduziram margem. Então, acho que essa lição dessa diversificação, de explorar novos acordos, e eu acho que foi isso também que acelerou o acordo do Mercosul e União Europeia, em que pese tem alguns pontos que a gente precisa rediscutir agora na reta final, que eu acho que vão ditar o próximo ano, não só no caso do Brasil, mas eu acho que do mundo inteiro. Na mesma medida em que, Ana Amélia, o produto brasileiro passa a ser competitivo, a mim me parece que é uma visão global, barreiras não tarifárias, às vezes tarifárias, são impostas às vezes até artificialmente. Sempre foi assim o comércio. A guerra é essa. As barreiras não tarifárias, você tem trabalho infantil, você tem trabalho escravo, você tem desmatamento da Amazônia, eles inventam coisas. Quando não tiver, bota pelo em ovo, como a gente fala, né? No popular, bota pelo em ovo. Acho que também aqui é um problema político, geopolítico ou ideológico. O governo brasileiro hoje é um governo de esquerda, cercado por governos no Mercosul de direita. Então, isso já cria uma situação um pouco desconfortável, eu diria, para um relacionamento mais íntimo, mais amarrado. E esse acordo União Europeia-Mercosul, ele está indo cantado em prosa e verso, o Macron faz discursos bonitos, o presidente Lula também, só que a Europa, ela não avançou do ponto de vista do agro como avançar. É a região mais protecionista do ponto de vista da produção, mais do que os Estados Unidos, que tem garantia. Até tem uma brincadeira que diz que o produtor brasileiro olha para o céu, para São Pedro, para saber se vai chover, e o produtor americano olha para Chicago, lá para o Tesouro, porque está garantido o dinheiro dele. A mesma coisa o europeu, ganha 800 euros por mês para ficar na sua propriedade. E nós não temos essa realidade, ao contrário. Falamos aqui tanto de todos os problemas que temos, de logística, de custo, de clima, de tudo mais. Nós somos estamos no hemisfério sul, mas essa questão do Mercosul não vai ser tão fácil. E o produtor europeu, especialmente francês, eles têm um poder político de influência sobre os governos, que a gente diz, cada vez que o governo, os produtores se movimentam na França, o governo treme. Eles vão para a Torre Eiffel, lá com seus tratores, com essas vacas e tal, é uma bagunça e eles têm poder. E o governo obedece, porque sabe da relevância que tem isso, né? Quer dizer, o queijo francês, né, Daniel, você conhece bem, toda a produção agropecuária, frutas, tudo. Então, o protecionismo vai esbarrar e não adianta esperar que isso vai resolver. Esse acordo Mercosul-União Europeia vai ser o melhor dos mundos para o Brasil. Vai dar no limite que pode, as concorrências nós estamos com muitas assimetrias, né, nessa área. Vinho, eles querem mais vinhos, mandar para cá, nós estamos produzindo vinhos e outras, matéria, carne e tudo mais. Então, acho que a diversificação de mercado, agora encontrou, você falou, Bruno, do México, aumentou a carne para o México, aumentou Filipinas, que não comprava, entrou valendo, graças ao trabalho até de um embaixador muito bom lá, Gilberto Moura, que está trabalhando lá, a Apex, claro, está trabalhando nisso, a BPA, mas outros mercados. Então, o segredo, Leandro, vai ser uma estratégia de diversificação de mercado. O Bruno falou de uma questão de agregar valor. Eu uma vez discuti no Senado, por que não há agregamento de valor? Porque é muito caro no Brasil produzir, agregar valor é caro. Bota uma indústria. E tanto que a China tem uma política tão inteligente que é o seguinte, ela compra todo o produto in natura, soja em grão, soja in natura. Ela é isenta de tributação. Farelo, o óleo, qualquer coisa é tributado, porque ela vai agregar o valor sobre aquela matéria-prima. Então, é uma política inteligente. Então, é a mesma forma o Brasil. Então, os empecilhos para você agregar valor na nossa produção, que seria o ideal, impedem que o agricultor, que o empresário vá correr mais riscos agregando valor à sua produção. Deixa eu só emendar uma perguntinha rapidinho. Você acha que estamos fazendo alguma coisa positiva para desonerar o investimento em capital? Você precisa ter investimentos em logística. Estamos falando agora sobre a deficiência da logística de transporte. O escoamento da produção, os gargalos que nós temos. Silo, não tem silo. Nós não temos silo. A Conab tem silos ociosos. Chegou a desenhar aí um programa com o BNDES para repassar, fazer concessão para o setor privado. Ainda não saiu do papel. Isso seria ótimo. Uma boa visão do governo de fazer parceria com o setor privado para fazer concessão. Até agora não saiu. O BNDES teria condições de administrar isso, fazer uma proposta inteligente para essas concessões, mas esbarra tudo em custos de produção. E aí você vai ver
Cada vez que você vai transportar é combustível, porque está caro, petróleo, é combustível fóssil, é uma contradição com a pregação toda da sustentabilidade. Professor Daniel, dá a impressão que a imposição do tarifaço do Trump acelerou o processo de acordo da União Europeia-Mercosul. A gente viu no ano passado os protestos dos agricultores europeus, que resultou num pacote aí de 50 bilhões de ajuda para aqueles produtores. E agora, no final do ano, novos protestos. E aqui no Brasil, para pagar os coitados, os caras que estão se matando lá no Rio Grande do Sul, não tem dinheiro. Então, a pergunta que fica o acordo ele vai ser fluido ou daqui a pouco essas salvaguardas, essas situações específicas que estão sendo criadas ali podem, de fato, não ser tão positivas assim como a gente está comemorando aqui para o Brasil? Pois é, Leandro. Eu acho que os protestos que aconteceram na Europa tiveram 3 impactos. O primeiro desses impactos foi de fazer a população compreender que o alimento não é apenas importante para a nossa nutrição ou para o bem-estar das nossas famílias, mas é a base da soberania e da segurança alimentar. Segundo, que os desafios climáticos devem ser associados a esses objetivos de segurança alimentar e de desenvolvimento humano. Terceiro, em um ambiente de tensões, de protestos, que o tarifaço elevou a situação no limite, é importante buscar caminhos de parceria para reduzir a sua vulnerabilidade comercial. E o que nós temos assistido desde então é uma junção entre uma preocupação dos países de diversificar os seus pontos de contato, de interação, de comércio, e a Europa tem se aberto um pouco mais para a possibilidade de estabelecer acordos com outras regiões do mundo, com o Brasil em particular, mas também uma compreensão de que isso precisa se associar a uma proteção, uma soberania do seu alimento. E aqui é onde essas duas coisas entram numa espécie de impasse nas relações particulares com o Brasil. Havia essa expectativa de que o acordo saísse agora. Afinal de contas, na minha modesta opinião, esse acordo é muito mais vantajoso, ou melhor, mais importante para a Europa do que para o Brasil. É um continente cuja economia agora respira com a ajuda de aparelhos, com a guerra ali do seu lado, sendo espremido pela economia americana e chinesa, e que tem uma indústria que hoje está ameaçando quebrar e que precisa encontrar caminhos para vender. A América Latina, o Mercosul e o Brasil em particular, é um mercado aberto, que poderia dar essa válvula de escape, esse seguro de vida para a Europa poder se redesenvolver. Mas aí vem o ponto. O que aconteceu com a proposta do acordo da União Europeia-Mercosul agora nos últimos dias? Com o protesto dos agricultores, como a própria senadora indicou, se iniciou uma negociação dentro do Parlamento Europeu. E aí se aprovou por essa comissão, e a tendência agora na Europa, uma espécie de regime de salvaguardas, em que se o fluxo comercial aumentar em algumas áreas estratégicas, alguns produtos como a carne, em mais de 5% por um período de 3 anos, o continente europeu ganha uma abertura para iniciar um processo de investigação para suspender os benefícios tarifários. O que significa que aquela abertura inicial, aquela abrangência inicial que se esperava com o acordo da União Europeia com o Mercosul, talvez, se aprovado, chegue com muitas restrições e o seu benefício não pode ser tão amplo assim. De todo modo, é a sinalização de um caminho novo, em que os países estão buscando novos pontos de contato, novas parcerias, inclusive para reduzir a sua vulnerabilidade em um ambiente cada vez mais tenso no mundo. Que a gente está falando de competitividade, Bruno, e tem uma coisa nova que vem aí em 2026, já projetando a 2026, que é exatamente a entrada em vigor da reforma tributária. A gente sabe que vocês trabalharam intensamente, é uma matéria importante que efetivamente não se sabe qual será o impacto ali na frente, qual a perspectiva que vocês fazem, lembrando, e eu acho que é importante trazer esse elemento, o ano de 2026, ele já está, de 25 já está contaminado pelas eleições. Quando entrar em 2026, a gente imagina que a situação vai ficar ainda mais agravada, né? Bem, eu acho que esse ano, até eu não comentei na questão do Congresso, dos avanços que nós tivemos, teve também a reforma do imposto de renda, que a proposta inicial era, inclusive, tributar a renda do produtor e não o lucro. Então, se isso acontecesse, a carga tributária ia aumentar enormemente. Então, conseguimos, através da FPA, acertar isso também, manteve a forma original do cálculo. Em relação à reforma tributária, ano que vem vai ser um ano de testes, né? Nós conversamos muito com a Receita Federal esse ano, discutindo das peculiaridades que existem no agro. Temos algumas dúvidas ainda como vai funcionar, a própria Receita também não tem nem todas as respostas. As coisas vão começar a andar para eles terem, né, realmente a segurança do que realmente vai ser definido. O fato é que ano que vem a gente vai precisar ter algumas mudanças na nota fiscal que é emitida. Então você tem um produtor que ele já possui a nota, o produtor que tem
é que ele é PJ, tem uma escala maior, e vai precisar inserir os campos da IBS, CBS ali para, pelo menos, é um treino, não vou dizer que vai ser começado a cobrar, né? E tem um produtor que algumas regiões que não emite nem nota fiscal eletrônica ainda, que aí é um processo que a gente já vem discutindo há algum tempo, né, de como o produtor fazer isso. Algumas regiões prorrogaram a entrada em vigor e que, de certa forma, ano que vem, vamos lá, se ele usa a nota fácil, inclusive do Rio Grande do Sul, que é uma das mais comuns que a Secretaria doa, né, esse sistema para todo mundo fazer, o responsável pelo sistema vai ter que inserir os campos do IBS e CBS. Então, vamos dizer, é um ano para treinar. O que nós fizemos pensando nisso? A CNA pegou a tributação como ela é hoje, né, pegando toda a estimativa de carga tributária que o produtor paga diretamente, aquilo que está embutido também, que muitas vezes ele não vê, ele acha que não paga imposto, mas paga muita coisa, de insumos, de máquina, que às vezes ele acha que a tributação do setor é muito baixa, mas não é. Então, a gente fez esses cálculos através da própria FGV, que ajudou a gente. Então, nós temos um cenário atual para as cadeias pecuárias, agrícolas e florestas e fizemos uma simulação para o que vai ser a reforma daqui aos 10 anos, né, conforme ela entra em vigor. E nessa simulação, a gente considerou uma alíquota que, vamos se falar hoje, 28%. Vai ser essa? Não, a gente não sabe. Mas colocamos essa, que seria uma das mais altas, até para ele ter um comparativo. Então, através dessa calculadora, já está no ar, o produtor pode fazer a simulação. A gente tem feito rodadas de divulgação com contadores, principalmente, que eles que vão orientar o produtor rural, um tema muito complexo de tributação no Brasil. E a gente espera que isso amenize as dúvidas, ou que nos traga mais dúvidas para, a partir de janeiro, junto com a Receita, a gente ter ali claramente o que vai poder ser feito ou não em relação a essa emissão de nota, não só por parte do produtor, mas também da agroindústria. Sem dúvida é um grande desafio e até um processo de reeducação do produtor em relação a esse novo sistema de cobrança de tributos aqui no Brasil. Bem, pessoal, a gente já está se encaminhando aí para o encerramento da nossa retrospectiva AgroMais 2025 e eu vou pedir então a consideração final de vocês. Vou começar aqui com a Ana Amélia, por favor, Ana Amélia. Olha, é impressionante que o agricultor, eu digo, é sobretudo um corajoso e um forte. Lembro no começo do Lula 1, jornalista, junto com você, Leandro, o Roberto Rodrigues foi o primeiro-ministro da Agricultura do governo Lula 1, que fazia o desafio de o Brasil conseguir chegar a 100 milhões de toneladas de grão. 100 milhões há 20 anos atrás. Em 25 anos ou 20 anos, o Brasil chega a previsão e a projeção de 400 milhões de toneladas de grãos. Não é pouca coisa. Para chegar a isso foi muito suor, muito trabalho e muita tecnologia. Hoje, a agricultura brasileira está nivelada das mais modernas e avançadas do mundo. E isso se deve exatamente aos nossos centros de pesquisa, à Embrapa, a todo o estamento e a estrutura que nós tivemos, as entidades de classe que buscaram ajudar, as cooperativas que tiveram um papel extraordinário nisso. Então, eu creio que aí a agricultura familiar, a agricultura empresarial, todo o sistema que se desenvolveu, está demonstrando realmente que, apesar de todo esse cenário de dificuldade, consegue se vencer e avançar. Pesquisa e tecnologia mudaram a agricultura brasileira, né, professor Daniel? Sem dúvida, e eu creio que essa é uma das marcas e dos motores que nos trouxeram até aqui e que talvez seja a grande referência para a gente entender o que aconteceu nesses 50 anos em que um país importador se torna um grande celeiro de produção no planeta. Agora, olhando para o futuro, eu creio que no passado, digamos assim, nós conseguimos construir a casa em que hoje vivemos, tropicalizando as condições de produção, sobretudo dentro da fazenda. Novas sementes, novas compreensões do solo, mais capacidade de produzir diante da realidade nacional. Mas, a partir de agora, eu creio que nós precisaremos assumir um outro desafio de aprofundar essa tropicalização com os novos desafios científicos e tecnológicos, de um lado, com a conectividade e a digitalização, e, de outro lado, com a biotecnologia avançada, que já são o grande investimento dos Estados Unidos e da China para a agricultura do futuro. Mas eu creio que nós também precisaremos, e aí vem o aspecto da geopolítica, tropicalizar os critérios do comércio global. Nós, dentro de casa, sabemos que com todas as dificuldades, inclusive porque temos essa cultura empreendedora dos gaúchos, que é uma coisa impressionante, nós somos campeões. Mas o mundo vira e mexe, quer tirar a bola do campo para a gente não poder jogar. E para a gente evitar que isso aconteça, eu creio que um dos desafios da próxima década brasileira
é tropicalizar os parâmetros de referência comercial segundo os quais o mundo comercializa alimentos, energia sustentável e serviços ambientais. Bruno, campo a gente tem, a bola está no meio do campo e os nossos craques estão produzindo nas fazendas, nas propriedades espalhadas pelo Brasil inteiro. Temos condições, de fato, de dar um salto de qualidade a partir de 2026? Bem, acho que sem sombra de dúvida, pelo tudo que já foi falado aqui, o produtor brasileiro ele é empreendedor e resiliente por natureza, né? Acho que isso não tira isso dele. Acho que trouxemos muitos fatos que fizeram do ano um ano complicado, mas tivemos questões positivas que mesmo na crise nós conseguimos ter resultados bons. Eu cito a gripe aviária, que a gente não comentou, mas que foi um exemplo para o mundo de como o setor tem um sistema sanitário forte, robusto, transparente e conseguimos sair dela em um curto espaço de tempo. Tivemos a COP, onde a gente entrou, um empate seria um bom resultado e saímos com o setor agropecuário com uma boa visibilidade, com bons exemplos feitos pela Agrizone, pela Embrapa, mostrando aquilo que a agricultura brasileira é, sustentável, com condições de atender segurança alimentar e transição energética no mundo inteiro. Então, o que nós precisamos realmente buscar essa segurança jurídica para o produtor, dar as condições para reduzir essa falta de competitividade na logística, no crédito, né? Então, é um ano que nos preocupa, que é um ano de eleição, onde deveríamos ter a questão fiscal mais ajustada e é justamente o que realmente pode acontecer o contrário. Então, vamos estar junto à FPA, né, as entidades que defendem o produtor, buscando esse ambiente seguro para o produtor seguir expressando aquilo que ele sabe fazer melhor, produzir competitividade. Exatamente, questão sanitária muito bem lembrado, Bruno. Foi realmente importante, Ana. E esses temas eu quero agradecer ao professor Daniel Vargas de reconhecer o Rio Grande do Sul como o celeiro dos que desbravaram, foram os bandeirantes novos do agro brasileiro, né? Como no passado da ocupação do território, os gaúchos foram ocupar. E mais, em março tem a Expo Direto Cotrijal, que é uma agricultura de altíssima precisão. Então, um dos eventos que marcam essa epopeia farroupilha no campo brasileiro. Me junto a Ana Amélia, nós gaúchos merecemos esse elogio, até porque estamos atravessando uma situação muito difícil, muito complicada lá no Rio Grande do Sul, como foi colocado aqui. Eu quero agradecer demais a participação da minha colega jornalista e colunista Ana Amélia Lemos, do professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Daniel Vargas, e também do diretor técnico da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, Bruno Lucchi. Obrigado pela participação de todos vocês. Chegamos ao fim da nossa retrospectiva AgroMais 2025. Vimos que foi um ano de produção recorde, desafios políticos, de uma geopolítica importante. Muito obrigado por tudo. Um ótimo 2026 para você que sempre nos acompanha. Até mais. Tchau, tchau.